Vamos estudar um pouco sobre esse conceito, essa função que havia antes, chamada apóstolo, apostolado. Talvez você já tenha ouvido falar de apóstolos hoje em dia. Não importa quem seja, não importa se é alguém que você gosta, não importa se é alguém que você admira, simplesmente foi um termo que essas pessoas resolveram dar para si próprias, ou que outras pessoas achavam que alguém daria para apóstolo. Essa é uma autoridade que não existe hoje. Não importa o que as pessoas venham a falar, biblicamente nós não encontramos nenhuma razão para dizer que hoje há apóstolos. Nós já tivemos apóstolos fora do colegiado apostólico, se a gente pode dizer assim, fora do grupo dos apóstolos, porque os apóstolos foram 12. Judas Iscariotes, porque tinha outro Judas Iscariotes não foi apóstolo, ele foi discípulo, não chegou a ser apóstolo, porque ele se desviou. Não é nem porque ele morreu, de fato ele morreu, mas é porque ele se desviou. Quem ficou no lugar dele foi Matias. Mas nós tivemos talvez alguns outros apóstolos fora daquele colegiado, como por exemplo o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, também considerado apóstolo. Depois disso, o que nós temos são pessoas que ganham um apelido carinhoso, porque um apóstolo ele ia para os lugares, pregava o evangelho e formava uma igreja. Então ele era conhecido como apóstolo, mas são apelidos carinhosos que deram, não é porque ele tinha autoridade de apóstolo. Por exemplo, o apóstolo dos pés sangrentos foi um missionário na Índia. O apóstolo da Amazônia foi um apóstolo na selva amazônica. E tem outras pessoas carinhosamente consideravam como apóstolos por causa disso, mas não que eles falavam, eu sou apóstolo, tenho autoridade, então tem que me respeitar, porque essa é a ideia de apóstolo. Apóstolo é aquele que, antes de existir a Bíblia, ele era a Bíblia das pessoas. Ele recebia do Senhor as instruções de Deus para falar para a igreja como a igreja deveria proceder. Eu não sou apóstolo, eu sou estudante da palavra de Deus, como muitos de vocês aqui, e eu fui considerado alguém para pastorear os irmãos, mas não por algo sobrenatural, mas alguém que foi reconhecido com testemunho e conhecimento da palavra por algumas pessoas e pelas pessoas que estão aqui na igreja, que se sujeitam a um pastoreio da minha parte. Então eu não sou apóstolo, eu sou um servo do Senhor como vocês. Tanto é que eu preciso de uma pluralidade de liderança. Eu preciso de mais pessoas pastoreando esse rebanho junto comigo. Um apóstolo, se ele estiver sozinho, não tem problema. Ele tinha a palavra do Senhor. Então, apóstolo é um termo tão sagrado que não pode ficar sendo usado para as pessoas. Como eu falei, alguns ganhavam um apelido, né? Assim como existe o apelido de rei. Por exemplo, quem é o rei do futebol? É o Pelé. Ele tem esse título. Ele nem joga futebol mais. Até parece que estava bem doente, né? Então, mas ele ganhou o título de o rei do futebol. Então, quando pessoas dão esse apelido carinhoso para alguém, não é porque ele é rei, mas é porque
ele faz alguma coisa como um rei, ou seja, ele é o soberano. Assim também como apóstolos, pessoas que ganham esse apelido. Mas tem gente que leva muito a sério o título apóstolo. Ele diz que ele é apóstolo mesmo, como função e como título. Ou ele colocou nele mesmo outras pessoas. Mas os irmãos saibam, não existe apóstolo. Não existia apóstolo mais no segundo século. O último apóstolo foi o apóstolo João. Então nós temos essa definição de apóstolo. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele defende o seu direito de apóstolo. Deus o chamou, Deus o escolheu para ser apóstolo. Então ele é apóstolo, por vontade de Deus. Ele diz até que um apóstolo, essa é uma dica que nós temos, é alguém que viu a Jesus. Na verdade, a definição de apóstolo mesmo é aquele que andou com Jesus desde o batismo de João Batista. Paulo não foi essa pessoa, mas numa exceção de caso, Deus escolheu Paulo para ser um apóstolo. Então foi Deus. Mas alguns pensam que hoje Deus está escolhendo alguns para serem apóstolos. Muita pretensão, porque o apóstolo Paulo escreveu 12 ou 13 cartas para a igreja. Qual apóstolo hoje que está escrevendo cartas para a igreja? É verdade, eles estão dando algumas regras, mas aquilo não é Bíblia. A Bíblia já foi escrita, portanto. O apóstolo Paulo fala qual é o selo dele como apostolado, que carimba, né? Ele como apóstolo, e ele se defende: eu sou sim apóstolo. Porque os coríntios não estavam, alguns deles não estavam aceitando Paulo como apóstolo, estavam duvidando. Imagina se os irmãos duvidassem aqui do meu ministério nessa igreja. Eu tinha que sair daqui. Não dá mais para pastorear um rebanho se o rebanho não confia naquele que está pastoreando. Então o apóstolo Paulo, ele tinha que mostrar qual é o selo, qual é a defesa dele do apostolado. Ele mostra como que é o método dele como apóstolo, e ele dá um exemplo para a igreja, ou para as igrejas. Então vamos ver o capítulo 9. Alguém pode ler o versículo 1? 1 Coríntios 9, 1. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês que testificaram de meu trabalho no Senhor? Ele está se defendendo. Eu não preciso fazer isso com os irmãos. Ele precisou fazer isso, porque se eles não aceitam essa autoridade dele como apóstolo, então eles não são obrigados a obedecê-lo. Mas ele está dizendo: vocês têm que obedecer o que eu falo, porque é a palavra de Deus, Deus me escolheu, eu vi Jesus. E de fato ele andou 3 anos com Jesus. Os discípulos andaram 3 anos quando Jesus estava na terra. Paulo foi separado nas Arábias 3 ou 2 anos? 3 anos, obrigado. Lá em Gálatas está revelado isso. E ele não andou enquanto Jesus estava na terra. Jesus veio até a terra para ficar com Paulo durante 3 anos. Será que alguém pode dizer isso aqui? Jesus veio ficar com você aqui durante algum tempo? Claro que não. E o apóstolo Paulo fala que o selo são os coríntios. Vocês são salvos com o meu ministério, fruto do meu ministério entre vocês. No versículo 2 ele fala: pode ser que outros não me aceitem como apóstolo, mas vocês precisam me aceitar. Vocês são o meu carimbo,
vocês são a minha carta de recomendação. Todo mundo pode duvidar de mim, mas vocês não. O apóstolo Paulo está dizendo. Aí ele começa com a defesa dele. Se alguém duvida do apostolado dele, ele já tem uma defesa. Bom, a defesa dele é feita através de perguntas. Isso aqui são chamadas perguntas retóricas. Pergunta retórica quer dizer, pergunta que nós já sabemos a resposta. Ele faz a pergunta, mas é só uma forma de discurso. Ele pergunta no versículo 4 o quê? Quem pode dizer ou ler? Não temos nós o direito de comer e beber? Qual a resposta? Sim, nós temos. Nós quem? Ele está falando pelo menos dele e de Barnabé. Parece que eram injustiçados, porque eles não eram daquele colegiado apostólico, daquele grupo dos 12, inclusive Matias, né? Então alguns iam falar, você veio depois não vale, você não é apóstolo mesmo. Mas ele fala que ele é, o Senhor Jesus mostrou isso para ele mostrou para as pessoas através dos sinais, porque ele praticava sinais, ele curava pessoas, ele tinha o selo do apostolado. E ele fala, nós não temos direito de comer, porque os outros apóstolos podem comer e beber. Comer e beber quer dizer às custas da igreja, tá bom? Eles não têm direito de receberem ofertas das igrejas. Todo obreiro que se dedica na palavra tem esse direito. Você não poderia dizer para um pregador da palavra que se dedica a isso, alguém que dirige um rebanho, dizer assim, ele não tem direito de receber. Ele tem direito. A palavra de Deus diz em Gálatas, diz em 1 Timóteo capítulo 5, diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9 e em outros lugares também. Pessoas que entregam bens espirituais podem receber bens materiais, totalmente lícito. Algumas pessoas abrem mão desse direito, ou porque elas já têm, certamente é porque elas já têm outro recurso financeiro, então elas abrem mão. Aliás, nenhuma igreja deveria depender de um líder que não recebe, porque isso deixa a igreja muito mal acostumada. A igreja fala, então a gente precisa pagar, a gente não precisa dar. Só que se ele serve em outro, aí a igreja acha, não, você não pode receber, porque o outro não recebia. O apóstolo Paulo diz, nós temos sim o direito de comer e beber às custas da igreja. Nós não estamos roubando. Isso é um direito daquele que ensina, e no caso dele, do apóstolo. Eu sempre não, mas estudando a palavra de Deus, eu chego à conclusão que o apóstolo Paulo era solteiro ou viúvo, e continuou viúvo, por força das opiniões das outras pessoas. Eu acho que ele queria se casar. Talvez tenha assim passado pela cabeça dele, eu poderia estar no ministério casado. Ele era frustrado? Claro que não. Ele não era frustrado, porque ele abriu mão de um monte de coisas sem ficar frustrado, mas para ajudar as pessoas mais fracas. Então ele diz assim, no versículo 5, então o 4, não temos nós o direito de comer, beber. Aí o 5, não temos também o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Mulher irmã é esposa, tá bom? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, todos os apóstolos são casados, por que eu não posso ser? Por que a igreja, além de não reconhecer o meu ministério, fala, você não pode casar? Por que isso? Porque essa intromissão nessa área da vida dele. Aí ele diz no versículo 6,
Alguém pode ler? Ou será que só Bernabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Isso, aí ele entra com outro assunto que está muito ligado com o versículo 4. Ou seja, será que só eu e Barnabé, ou seja, apóstolos, né? Só nós que temos que trabalhar quer dizer, vamos dizer secularmente, eu tenho que ficar fazendo tenda, eu tenho que gastar meu tempo com outras coisas, ainda ter o ministério e a preocupação do ministério? Será que é assim? Só 2 lugares Paulo não aceitou ofertas, entre os coríntios e entre os tessalonicenses, por razões diferentes, mas aqui está uma razão. Já que eles não o aceitam, então não fica bem receber oferta deles, mas ele teria direito para isso. Ele está dando uma bronca na igreja. No versículo 7, aí ele começa a usar ilustrações. Ele usa a ilustração de um soldado, ele usa a ilustração de um lavrador e ele usa a ilustração de um pastor. Vamos ver essas 3 ilustrações. O soldado. Será que o soldado vai para a guerra? Ele que tem que comprar as armas, ele que tem que comprar a munição, tem que comprar o fardamento, né, o uniforme, ele tem que comprar o carro, ele tem que comprar o combustível para colocar no automóvel onde ele vai até a guerra? Claro que não. Não. Isso daí é tudo o general, o governo que vai dar para ele. Ele usa também outro exemplo, o lavrador. Quer dizer, um lavrador planta lá, faz uma plantação, aquilo dá fruto. Será que ele não pode pegar um pouco daquilo para ele, para a família dele? E plantou lá e deu bastante, deu uma colheita, ele não pode? Nós já sabemos a resposta. Pode. Inclusive no Mato Grosso, não sei se é assim ainda, no Mato Grosso do Sul, muitos fazendeiros, eles permitiam que o peão, que cuidava do gado, para cada 10 bezerros que nascessem, um era do peão. Inclusive ele usava o pasto do próprio administrador. Claro, fazendas enormes. Com isso, então, muitos deles iam juntando, chegava um tempo que ele mesmo comprava um pedacinho de terra e ele tinha o seu próprio negócio, um incentivo, participação nos lucros do patrão. E ele também usa o exemplo de um pastor, o que apacenta um rebanho, não se alimenta do leite do rebanho, seja um pastor de ovelhas ou de gado, né? É claro que ele tira leite lá. Será que ele não pode pegar um balde de leite para a família? Pode. Isso é normal, todo mundo aceita uma coisa dessa. Por que um obreiro como Paulo não pode receber dos irmãos? Qual é o escândalo disso? Aí ele fala que a própria lei de Moisés dá uma ordem, porque os pagãos, eles colocavam focinheira no boi. Eu já vi boi com focinheira. E aquelas focinheiras servia para quando eles colocavam o trigo, os feixes de trigo no como é que chama? Celeiro, né? Lagar. Lagar? É o lagar. Uva. Lagar é de uva, né? Eles colocavam lá num lugar, num recinto, e o boi ia amassando, ele ia pisando ali. Então, eles deixavam o boi rodando ali, por quê? O peso do boi é como se você estivesse socando aquilo, aí os grãos iam saindo. Os pagãos, eles colocavam a focinheira, por quê? Para o boi não ficar pegando e comendo dos punhados daqueles grãos. Deus proibiu isso. Deus falou para Moisés: não atarás a boca ao boi enquanto esse debulha. Mas eu falei isso uma vez numa aula,
alguém que era do ramo falou, mas você não tem ideia de quanto que eles comem. Falei, eu imagino. Por isso que exige fé. E fé que não vai faltar mesmo, deixando inclusive o boi comendo daquele grão, daquele trigo. Agora, Deus está muito mais preocupado com o boi ou com o apóstolo? É claro que Ele se preocupa mais com as pessoas. Jesus mesmo falou, acaso Deus está preocupado, vocês valem muito mais do que os pardais, do que os passarinhos. Então o nosso Deus, Ele está dizendo com isso, através de Paulo, quem trabalha, um pregador ou apóstolo no caso, ele é como se fosse um boi amassando trigo, ele tem o direito de comer os bocados também. O apóstolo Paulo continua dizendo que quem semeia o trigo, ele faz na esperança que o trigo vai brotar e que ele vai ter uma parte daquilo. Quem planta um milharal, ele espera que ele também vai poder pegar algumas espigas daquilo. Então o apóstolo Paulo fala daquele princípio que também tem em Gálatas. Nós quem? Os apóstolos como Paulo, Barnabé, nós estamos semeando nos corações de vocês coisas espirituais. Não é uma bênção vocês receberem coisas espirituais? Então deveria ser uma bênção também vocês darem coisas materiais para aqueles que estão pregando e vivendo do Evangelho. Mas isso é um comércio? Não, isso é subsistência, sobrevivência. Porque não é assim que funciona. Você dá para o seu patrão as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer e pode fazer. Você dá. Durante 30 dias no mês você está dando o seu trabalho. Será que é pedir demais que o patrão te dê dinheiro de volta? Você está pedindo algum favor para ele? Não. O patrão tem que pagar você. Assim também como as pessoas que recebem coisas espirituais, sem problema nenhum, elas devem entregar isso para aqueles que estão apacentando a vida delas. E Paulo fala, outras pessoas estão recebendo isso de vocês, mas nós não deveríamos ter prioridade nisso? Imagina que os coríntios estavam dando dinheiro para quem não teve parte na vida deles. Eles ficam dando dinheiro para outras pessoas, quando o apóstolo Paulo e Barnabé eles deveriam ter esse direito. Não vamos usar desse direito. Para quê? Por quê? Para não colocar um obstáculo. Se isso está sendo um obstáculo, deixa para lá. Nós vamos continuar dando para vocês alimento espiritual, mesmo que vocês estão sendo ingratos e não querem devolver em bênçãos materiais. Aí ele dá um outro exemplo. Ele deu o exemplo aqui do soldado, do lavrador, do boiadeiro ou do pastor. Agora ele dá o exemplo do sacerdote. Os sacerdotes não trabalhavam fora. Eles não tinham as suas plantações. Por quê? Os sacerdotes e levitas, eles trabalhavam no templo. Tinha cantores, tinha os limpadores, tinha muito serviço no templo. E eles trabalhavam ali no templo. E ele disse que quem trabalha no templo poderia inclusive se alimentar das coisas do templo. Ele oferecia um sacrifício e tinha partes do sacrifício da carne que ficavam para o sacerdote e para a família dele. Era uma maneira de subsistência, de sobreviver. Assim que Deus supria para os sacerdotes e para os levitas também. Deus falou, ele disse aqui que Jesus ensinou isso, que quem vive
os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Inclusive Jesus em Lucas 10, Mateus 10 também, quando ele mandou os discípulos, que ainda não eram apóstolos, discípulos, a pregar o Evangelho em muitos lugares, ele falou: não leve mochila. Mas peraí, eu preciso levar um lanchinho, preciso levar coisas para sobreviver. Não, ele disse que eles seriam recebidos nas casas e as pessoas dariam isso para eles. E eles foram nessa fé e foram sustentados pelo Senhor. Versículo 15, alguém pode ler? Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Ele disse: eu prefiro morrer a ter que receber dinheiro de vocês reclamando. Se vocês vão ficar reclamando, eu prefiro não receber, prefiro até morrer. Porque para ele era uma glória pregar sem ninguém jogar na cara dele: você é um aproveitador. Agora eu acho que tem muitos pastores aproveitadores. Eu acho que tem muita gente esfolando as pessoas da igreja. Em muitos lugares vocês ficarem admirados que o pastor tem mais do que todo mundo. Ele não precisa ter menos de todo mundo, mas também ele não precisa despontar, né? Não com o dinheiro da igreja, porque tem alguns que recebem, além do que a igreja ajuda, ele recebe fora. Às vezes ele tem uma herança, às vezes ele tem rendimentos, então não é pecado isso também. Mas para alguém pensar que vai se enriquecer com o Evangelho, está muito errado, porque o apóstolo Paulo ele não está dizendo que um pregador da palavra tem que ser rico com a pregação do Evangelho, mas ele está dizendo que tem que ser sustentado com a pregação do Evangelho, com o ministério. Ele fala no versículo 16 que ele tem duas maneiras de pregar o Evangelho, assim como os obreiros de hoje também. Eles têm duas maneiras. Ou prega por obrigação, porque ele foi chamado por Deus para pregar, para exercer o ministério, ou ele faz de livre vontade. São essas duas maneiras: ou ele faz de livre vontade, ou ele faz por obrigação. Então ele reconhece que, no caso dele, anunciar o Evangelho era obrigação, porque Deus o chamou para isso, com dinheiro, sem dinheiro, com conforto, sem conforto, perto da família ou longe da família, com pessoas aceitando ou pessoas rejeitando. Ele sabe, é minha obrigação e eu tenho que fazer, porque ele até diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso que quando ele sai de Éfeso, ele fala: estou limpo, minhas mãos estão limpas do sangue de vocês, porque ele se considerava alguém chamado por Deus e tinha que fazer aquilo, senão Deus poderia até tirar a vida dele. E ele foi obediente. Agora, já pensou que bênção, meus irmãos? Além de uma obrigação, você fazer com prazer. Pensa no que você trabalha. Você tem a obrigação de trabalhar, certo? Todos os que precisam sobreviver têm que trabalhar de alguma maneira. Agora junta isso, a obrigação de você sustentar o seu lar, de você ter o seu sustento e trabalhando, mas gostando muito do que você faz. Fica mais leve, não fica? Eu gosto do que eu faço e ainda recebo por isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 17, né, sobre fazer de livre vontade. Obrigação já é, mas se ele faz de livre vontade, além do mais ele tem galardão. Galardão é um prêmio que Deus dá para os servos fiéis. Se ele faz constrangido,
é responsabilidade dele, tem que fazer mesmo. Mas se ele faz de livre vontade, aí gera prêmio. E você não precisa ser um pastor, um missionário para falar isso, tá bom? Por exemplo, se você limpa a igreja, só um exemplo. Se você limpa a igreja, se você está na escala, é sua obrigação, não é? Você está lá na escala, é você, tem que limpar. Agora imagina sendo a obrigação e você vem aqui e está muito contente, muito alegre, talvez até cantando, não sei. Você está limpando a igreja e muito contente. Então, além de você ajudar a igreja, porque é o seu trabalho, você vai ganhar galardão, prêmio de Deus por ter feito isso com alegria. Jesus falou que qualquer pessoa que der, que seja um copo de água para um obreiro, então ele vai receber o galardão daquele obreiro também, participando do prêmio. Uma bênção, não é, meus irmãos? Aí ele fala, então qual que é o meu galardão? Ele fala, eu tenho um galardão duplo. Uma porque eu tenho que pregar o evangelho e outra que eu estou pregando de graça. Isso aumenta para ele ainda o prêmio que ele vai receber do Senhor. Porque eu estou abrindo mão do direito e fazendo. Aí ninguém vai poder falar, esse homem faz porque ele ganha para fazer. Não, ele faz porque ele ama a obra de Deus. Peça para o Espírito Santo aplicar isso na sua vida, em todas as coisas que você faz. Você vai ver como vale a pena servir ao Senhor livremente. E por falar em livremente, o apóstolo Paulo ele começa dizendo, fazendo aquela pergunta, né? Não sou eu porventura livre? Sim, Paulo é livre. E aqui ele fala no versículo 19, porque sendo livre de todos, ele está livre de todos, ele se fez escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Se não receber dinheiro da igreja vai fazer com que eu ganhe mais pessoas, ótimo, eu vou fazer isso. E o apóstolo Paulo tem o que a gente chama na gíria de jogo de cintura. Sabe, né? Que é jogo de cintura. Ele age de uma maneira que todo mundo fica contente. E ele consegue exercer aquilo que ele tem para fazer. Então, se ele está perto dos judeus, ele fala como os judeus, ele age como os judeus, claro, sem pecar, né? Para quê? Para ganhar a simpatia deles. E se é entre os gentios, os que não têm a lei de Moisés, né? Então ele entende a língua deles, ele fala de uma maneira que vai ganhar a todos. Ou, não todos, né? Ele fala para ganhar alguns. E ele fala no versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Então ele fez de tudo para com todos, porque ele queria ganhar alguns. Ele está sendo assim, modesto, porque ele ganhou muita gente para Cristo Jesus. O versículo 23 é a chave disso. O método de Paulo é esse. Esse é o exemplo dele. Alguém pode ler o versículo 23? Ele fez tudo isso porque de graça, né? De graça porque ele não recebeu para fazer isso, mas ele fez tudo isso com um objetivo: ser cooperador do mestre dele, Jesus Cristo. É assim que nós temos que trabalhar também. Agora, para alguém pensar assim, o apóstolo Paulo era um cara tão sem ambição na vida, né? Sabe, pessoa que não está nem aí, né? Aqueles jovens que, não vou estudar, não, para que estudar? Para mim tá bom, se eu fizer só isso aqui, para mim tá bom. Então, você deveria dar uma alavancada na sua vida profissional, sua vida acadêmica, se você tem oportunidade, por que não? Mas o apóstolo Paulo, ele tinha ambição espiritual.
é um pouco diferente, né? Mas ambição é aquele desejo de crescer, desejo de vencer. E ele queria isso. Ele não queria ficar rico nesse mundo, não era isso. Ele queria ganhar prêmios no céu. Inclusive há crentes que também nem esse tipo de desejo que tem. Se tiver lá uma cabaninha lá no cantinho do céu, tá bom. Não é assim que o Senhor quer que você pense. Ele quer que você pense de maneira diferente. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, quero ganhar almas, quero edificar pessoas, quero fazer tudo na obra do Senhor, porque eu sei também que tem um prêmio. E prêmio, meus irmãos, não é pecado querer prêmio. Desde que eu cresci na igreja, sempre teve prêmios, inclusive na igreja. Decorar versículos, recebia um prêmio. Trazer visitantes, recebia um prêmio. Fazer a lição, recebia prêmio. Eu particularmente não vejo problema na meritocracia, de merecer, pessoas que merecem. Tem pessoas que realmente merecem. E o apóstolo Paulo, ele vai falar de prêmio agora no finalzinho. Vamos ler? Versículo 24, alguém pode ler? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando, não fica dependendo dos outros terem dó de você. Não é assim, acho que Deus vai ter dó de mim, eu não sou muito de igreja, não sou muito de trabalhar, mas acho que Deus vai ter dó de mim, vai dar o melhor. Eu não sei, pode até ser que Deus faça isso, né? Mas não é assim que Paulo ensina. Ele ensina que numa corrida tem muita gente, né? Muitos corredores. Quantos que vão levar o prêmio? Não conta aqueles dois outros não, só de cima mesmo. Quantos que levam? Um só. Ou uma equipe, né? Mas é um primeiro lugar, não tem dois primeiros lugares. E ele fala, correi de tal maneira que vocês fiquem no pódio, vocês fiquem em cima. Meus irmãos, vocês não são meus concorrentes, tá? Aí é a diferença, eu não sou concorrente de vocês. Nessa corrida aqui tem espaço para todo mundo correr bem e chegar em primeiro lugar, porque Deus vê cada pessoa individualmente. Eu não vou ganhar galardão da minha esposa, não vou. E ela não vai ganhar galardão meu. Cada um tem seu prêmio diante do Senhor pelo trabalho que você fez aqui na terra enquanto crente. Então ele fala do corredor, agora ele vai falar do atleta também e talvez outras modalidades. Alguém pode ler o versículo 25? O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio merecido. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Bom, aqueles que ganhavam nas Olimpíadas, nas competições, eles ganhavam lá do imperador, colocavam na cabeça dele uma coroa de louro. Conhecem louro, né? Folha de louro. Mas aquilo secava, né? Mas só valeu para o momento. Hoje ganham prêmios absurdos, né? Prêmios altos em dinheiro e tal. E nós ganhamos uma coroa incorruptível. O atleta se domina em tudo. O atleta não pode ficar comendo pizza toda hora. O atleta não pode fazer um monte de coisa que todo mundo pode. Ele tem que treinar duro, fazer uma dieta, porque ele tem como alvo vencer aquela competição. No versículo 26 ele vai falar do pugilista, é o lutador, né? Aquele que dá murro no outro, né? Versículo 26. Alguém pode ler? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. O lutador de boxe ele tem uma técnica chamada esquiamatia. Esquiamatia, eles colocam uma luz assim no chão, projeta a sombra dele na parede e ele fica tentando lá reproduzir, simular uma luta, uns movimentos. Vocês já viram, né?
todo mundo já assistiu Rock, né? O Lutador, e quantos desses filmes que tem aí que são bem emocionantes. Eles lutam, eles golpeiam o ar, né, para treinar. Mas aqui Paulo fala: eu não dou soco no ar, eu acerto o alvo mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele luta para valer. Bom, todo mundo está entendendo que ele luta para valer na vida cristã, né, no ministério. Versículo 27, encerrando. Alguém pode ler? Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, eu quero vencer mesmo. O apóstolo Paulo, ele esmurra o próprio corpo dele. Ele, como Watchman Nee, escreveu um livro chamado Esmurrando o Próprio Corpo. E o Watchman Nee, ele fala como que muitas vezes, para servir ao Senhor, você tem que sacrificar o seu corpo um pouco. Você tem que falar para o seu corpo: quem manda agora sou eu. E com isso, então, você consegue fazer a obra. Fora isso, você começa a ficar molenga. Você não... estou com tanta preguiça. Hoje não. Mas o apóstolo Paulo era um homem que tinha cansaço como todos os outros. As pessoas que alcançaram o sul de Minas, meus irmãos, a história diz que elas andavam no lombo de cavalo por muitos e muitos quilômetros para ir alcançando esses vilarejos todos. E hoje nós temos crentes em Cristo Jesus, inclusive vocês aqui, porque pessoas do passado deram de tudo para alcançar e não serem desqualificadas. Esse é o estudo de apóstolo. O apóstolo, ele dá o selo dele, a defesa dele, ele mostra qual é o método que ele usou para trabalhar, e ele mostra que ele é um exemplo de vida. Que Deus os abençoe. Não caia na conversa dos atuais apóstolos. Você tem a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Principalmente aquele que nem era dos 12, que era o apóstolo Paulo. Escreveu para você uma grande parte do Novo Testamento. Aí você tem as cartas de Pedro, Tiago, João, Judas, então, além dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Deus os abençoe, que tenhamos também um pouquinho desse exemplo dos apóstolos para a nossa própria vida, de trabalhar para o Senhor com ânimo. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo exemplo do apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós também. Ajuda-nos a reconhecermos homens e mulheres de valor na Tua obra. Pregadores da Tua palavra, missionários, evangelistas, trabalhadores, obreiros nas igrejas. Ajuda-nos a reconhecer essas pessoas. E obrigado, Pai, porque o apóstolo Paulo é um exemplo para as nossas vidas, de esmurrarmos o próprio corpo, de darmos tudo o que pudermos para a Tua obra. Oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.